bem com vocês? Tcharam! Hoje é o dia do seu aniversário! Mas será que é o aniversário de quem hoje? Deixa eu ver. Será que é o de Richard? Martinha, por que você fez um bolinho rosa pra Richard? Será, Rick, é o seu? Não é não. Será que é o de Dudinha? Não é não. Ou é o de Malu? O de Malu já passou. É o seu, não é, Analice? Muito bem. Quem lembrou que hoje é o aniversário de Analice? Parabéns. Ô, Ana, hoje é o seu aniversário. E tcharam. Olha que bonitinho. Pois é, Ana, eu quero desejar para você que chuvas de bênção, como essa nuvenzinha aqui, ó, chuvas de bênção, chuvas de amor desçam sobre a sua vida, inundando seu coraçãozinho com muita luz, com muita paz, inundando a sua vida com muita saúde, e que sua família possa se alegrar muito nesse dia por comemorar mais um ano de vida, né? Que é o seu. Ô, Ana, quero dizer para você que eu amo muito você, eu amo muito o seu jeitinho de ser e que você encanta todos à sua volta. Quero dizer, Ana, para você nunca desistir dos seus sonhos, que você possa correr atrás. Se você tropeçar em meio ao caminho e se por acaso chegar a cair, levanta, Ana, sacode a poeira e continua seguindo firme para você realizar os seus sonhos. Porque nessa caminhada da vida nós não podemos desistir e nem abaixar a cabeça diante das dificuldades. A gente tem que seguir em frente, confiando que Deus está do nosso lado, nos ajudando e nos livrando de todo mal. Ô, Ana, parabéns para você, viu? Muitas felicidades, muitas alegrias no seu aniversário e que você possa comemorar aí com sua família, com seus irmãozinhos, e ser muito feliz e sorridente do jeito que você é. Amo muito você. E você, coleguinha, liga para Analice, deseja para ela feliz aniversário. E olha o bolo lindo que eu fiz aqui para ela. Levantei de madrugada para fazer esse bolo, acredita? Esse bolo tá com gostinho de morango. Que pena que vocês não podem experimentar meu bolo, não é? Ô dó. Infelizmente, nem a Analice vai poder comer, né, Ana? Porque a gente não pode se encontrar, infelizmente. Você só vai ficar vendo o bolinho aqui que tia Mayara preparou pra você. Tão delicioso. E nós vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Analice! Viva! Agora, sem mais delongas, vocês vão abrir o livro História. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os primeiros povos brasileiros e de onde nós herdamos essa cultura que nós temos hoje. Abra lá o seu livro didático, na página 3. Vou abrir o meu. Olha aí. Tá vendo aqui o que? Um trem, não é verdade? E aqui, um barco, um rio. Olha que imagem interessante. Isso aqui lembra o quê? Viagens. Vocês vão abrir o livro nessa página. E vocês vão observar aí essa imagem aí, dessa página 3 sua. Povos formadores do Brasil. Olha aí nessa imagem. Vocês estão vendo do lado direito aí no cantinho da folha o quê? Parecendo um barco, não é verdade? Mas o que é isso, pessoal? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Ah, se você falou que é uma caravela, muito bem, parabéns. Olha aqui, é uma caravela, usada antigamente, usada muito pelos... Você lembra de quem quando você vê uma caravela? Ah, você lembra dos portugueses que vieram de Portugal e chegaram aqui no Brasil? Falaram que descobriu o Brasil, mas será que foram eles que descobriram o Brasil? Ou no Brasil já tinham
Habitantes. Muito bem. No Brasil já tinha habitantes. Quem eram os habitantes que já existiam aqui no nosso país que não era chamado de Brasil? Isso mesmo, os índios. Nós vamos conhecer um pouquinho essas pessoas que formaram o Brasil. Mas vamos olhar de novo aí nessa cena. Atrás, na frente aí tem o quê? Uma canoa. Nessa canoa tem alguns índios, não é verdade? Eles também formaram o Brasil. E atrás desses índios, vocês estão observando aí três homens dançando tipo capoeira. Então, nós herdamos a capoeira dos africanos. Eles são os africanos. Na frente dos índios tem um homem com uma mula. Não é verdade? Então, esse homem aí vai nos lembrar o quê? Os tropeiros, que eram aqueles homens, né? Os tropeiros eram pessoas que carregavam mercadorias e medicamentos por onde passavam, levando essas mercadorias para outras pessoas. E nesse meio do caminho, eles faziam o quê? Eles criaram vilas. Eles iam fazendo vilas por onde passavam. E nós herdamos o feijão tropeiro, a farofinha, aquela farofa do feijão tropeiro, desses tropeiros aí. Então, eles também ajudaram na formação da nossa cultura. Tem uns bois aí também, vocês estão observando? São pessoas do interior. Pessoas também que migravam para cá e aqui iam deixando as suas culturas. Então, neste capítulo, nós vamos estudar o contato entre os indígenas, entre os europeus e os africanos. Eles contribuíram para a nossa formação. Olha aqui, ó, na formação do território, há a presença de vários povos. Os árabes, italianos, não é verdade? Mas os principais foram os índios, os africanos e os portugueses. Olha aqui, essa daqui é uma mulher indígena. Oh, perdão pessoal, essa daqui é uma mulher africana. Esse daqui é um indígena. E esse daqui é uma caravela que vai nos lembrar a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Passa para a página 4. Nessa página aí, você vai observe atentamente essa imagem. Olha aí para o seu livro, pessoal. Tem que estar com o livro na mão, página 4. O que vocês estão vendo? Uma comunidade de índios, não é verdade? E o que esses índios estão fazendo? Eles estão carregando madeira. Essa madeira aí é chamada de pau-brasil. Era uma madeira muito, muito rica, essa madeira aí. E ainda continua sendo. Só que no início, né, na formação do nosso país, ela foi muito usada pelos portugueses. Por quê? Porque eles tiravam aqui do Brasil e levavam lá para a Europa, para Portugal, para comercializar, para vender. Então, eles vieram aqui em busca de riquezas. Observa aí essa legenda aí embaixo. Ó, homem louco, essa é a terra de Brasília. Então, isso aí lembra o quê? Que isso aí é aqui no Brasil. Mapa do Atlas Miller, entre 1515 a 1519. 1500 foi quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, provavelmente essa terra é aqui, provavelmente não. Esse mapa retrata aqui no Brasil. E vocês observam alguns animais? Então, olha aí, pássaros. Vocês estão vendo também, pessoal? Um dragão? Mas será que existia dragão? Será que tem algum dragão e a gente não conhece? Ou será que eles fizeram esse desenho desse dragão para causar medo do desconhecido nas pessoas? A gente pode pensar. Então, esses indígenas, eles estão o quê? Cortando madeira. Eles levavam para serem comercializados. Os portugueses levavam para a Europa para ser comercializados. Vocês já ouviram falar desse pau-brasil? Ele é um tipo de árvore e é devido a esse pau-brasil que nosso país é chamado de Brasil. Por quê? Porque é vermelho como brasa, né? Nesse pau-brasil tinha uma tinta, era dessa madeira que os índios tiravam essa tinta
e faziam pigmentos e se pintavam. E era muito caro antigamente. É por isso que é chamado de Brasil. Agora você conhece na letra A qual o trabalho está sendo realizado pelos indígenas? Eles estão cortando árvores. E que animais foram representados? Foram representados, olha, pássaros, animais mamíferos como macacos. Vocês estão vendo aí? Olha também aí, pessoal, um animal gigante. Vocês estão enxergando? Mas que animal gigante será que era esse? Né? Então foram eles que fizeram para causar o quê? Medo do desconhecido nas pessoas. E que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Que mudanças ocorreram aqui no Brasil após a chegada dos portugueses? Lembra lá como que era antes dos portugueses? Quem é que vivia aqui no Brasil? Os índios. E os índios, eles cuidavam da natureza, eles protegiam os animais. A arma que eles usavam era arco e flecha. Eles não usavam arma de fogo. Eles também, pessoal, eles cuidavam da natureza. Eles protegiam os animais. Era bem diferente. E hoje em dia, como é? Que mudanças aconteceram aqui no Brasil depois que os portugueses chegaram aqui? Muita coisa mudou. É verdade, nosso país era mais rico, tinha mais condições. As terras passaram a ser habitadas e as áreas que eram cheias de florestas, cheias de matas, as áreas começaram a ser desmatadas. Nessa imagem aí vai retratar o desmatamento, que é a cortação de árvores. Passa para a página 5. Na página 5, os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho sobre quem? Sobre os índios. Que são os tupinambás. Que existia, não era só uma tribo indígena, eram várias. Às vezes eles viviam bem, né? Tinha os grupos que viviam bem e tinha os que não davam muito bem uns com os outros, que é problema de relacionamento mesmo. Mas não era só uma tribo, eram várias tribos. No Brasil, somos falantes de língua portuguesa e isso nos diz muito sobre a nossa cultura e história. Essa é a nossa língua, porque os portugueses, vindo de Portugal, chegaram a essas terras em 1500 e anos depois trouxeram famílias para viver aqui. E é por isso que a nossa língua é o português. É português. Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no nosso território. Vocês vão observar aqui, que é o símbolo de Portugal aqui, ó. Eles, observa aí no mapa de vocês, pessoal. Eles chegando aqui no Brasil. Contudo, vocês observaram a localização de Portugal? Então, vamos dando certo. Contudo, antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos, que eram os índios. Distintos porque diferentes uns dos outros, mas eram da mesma raça. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Então, atualmente, nós temos 274 línguas indígenas faladas. Olha aí para vocês verem a dimensão que é os povos indígenas. Isso quer dizer que há muita diversidade e muita história diferente para se contar sobre cada uma dessas culturas. E no decorrer desse capítulo, nós vamos aprender um pouco mais sobre as culturas dos índios. Vocês sabiam que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se encontraram com os índios? E sabe como que os índios chamavam o Brasil, essa terra, né? Que na verdade não era o Brasil. Para eles, essa terra aqui era chamada de Pandorama. Mas o que é Pandorama? Vocês já ouviram esse nome? Então, Pandorama significa terra de muitas palmeiras. Então, essa terra aqui que os índios moravam, eles chamavam de Pandorama. Olha aí. Pandorama não, Pindorama, pessoal. Pindorama. E o que significa Pindorama?
terra de muitas palmeiras, porque aqui tinha muitas palmeiras. Aquela árvore. Você sabe o que é uma palmeira, não sabe? E aí, os portugueses foram, depois, né, que colonizaram o Brasil, eles mudaram o nome para Brasil devido a quê? Aquela árvore que eu acabei de falar com vocês, o pau-brasil. Mas é muito interessante. É muito interessante essa história dos índios, essa história da colonização dos portugueses. E vale a pena você prestar bastante atenção, porque é um conhecimento para a sua vida inteira. Olha aí que o nome do Brasil advém de vermelho como brasa e, provavelmente, em razão da madeira de seiva vermelha, o pau-brasil. Dando sequência na página 6, você vai ver que as aldeias cresciam ou se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora dos grupos. E essas comunidades eram chefiadas por homens. Cada comunidade indígena tinha um chefe. E esse chefe era chamado de quê? E é ainda hoje chamado de cacique. É o chefe de cada tribo. E elas, quanto mais cresciam, né, uns tinham os costumes, outros, eles iam se distanciando. Mas cada comunidade tinha o seu líder, que é o cacique. Os indígenas, eles se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, eles abriam estradas em meio às florestas ou utilizavam canoas e barcos, navegando por rios e córregos e percorrendo muitas regiões. O meio de transporte deles eram canoas ou barcos. Quem tinha caravela só eram os ricos, pessoal. Só eram os portugueses, os europeus. Você vai ver aí que as canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Ainda hoje existem muitas canoas, não é verdade? Agora, nós vamos fazer essa atividade aqui da página 7. Preste atenção aí. Conectando com. Nós vamos ver que lá no litoral morava quem? Eram os indígenas Tupi-Guarani. E mais para o interior moravam os Macro-G. Era outro tipo de índios, né? Eles moravam mais no interior. Então o primeiro contato dos portugueses foram com quem? Com os Tupi-Guarani, que era lá na beira do litoral, à beira da praia. Conectando com. O mapa a seguir vai indicar a localização dos povos indígenas. Observe esse mapa e observe as cores e a legenda. Vocês estão observando? Olha aí, o grupo amarelo, eles são os Tupi, que é o Tupi-Guarani. Olha aí a dimensão deles. Já os vermelhos, os vermelhos não, os laranjas, é o G, que é o Macro-G. Os de vermelho, que são esse pouquinho de povos aí, eles são Aruac. Os de verde cana, Cariba. Os de rosa, roxinho, Cariri, os povos Cariri. Os de verde escuro são os Pano. Meio marrom, os Tucano. Bem marrom, Charruá. E mais clarinho, cor de areia, são outros grupos. Por isso que atualmente nós temos 274 línguas faladas, línguas indígenas. Porque olha aí o tanto de índios, o tanto de povos indígenas. Então são vários. E não significa que eles são índios, que eles vão se dar bem o tempo todo. Porque a gente sabe que o ser humano, as pessoas, são diferentes umas das outras. E é por isso que eles iam se espalhando. Porque à medida que ocorria algum conflito entre aquelas tribos, eles iam se distanciando uns dos outros e formando novas comunidades. Agora, preste atenção. Quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Você vai contar lá na legenda quantos grupos. Entenderam? Especificamente, foram 8 grupos indígenas. Porque os outros grupos, né, não citou quais são esses outros, são outros grupos. Mas, especificamente, são 8, que foram os que nós falamos os nomes aqui. E quais dois grupos ocupavam a maior parte do território? Então,
desses grupos indígenas, como eu falei com vocês, tinham dois grupos que ocupavam a maior parte do território, que são aqueles que ocupavam no litoral, os Tupi-Guarani, e aqueles que ficavam mais no interior do país, no interior dessas terras, que são os Macro-G. Viu? Só colocar o G. E quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Os Tupi-Guarani, não é verdade? Os Tupi-Guarani ocupavam e também os outros grupos. Tá vendo aí que eles estão mais assim na beiradinha do mapa? Observa aí no seu mapa. E na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Aconteceram. O que aconteceu? Os grupos indígenas eles foram se deslocando para outros territórios. E esses espaços foram transformados com a chegada de outros grupos de imigrantes. Na verdade, os grupos indígenas eles foram se espalhando e foram chegando também outros imigrantes de outros países e foram trazendo consigo as suas culturas. Pessoal, a nossa aula de história vai terminar aqui na página 7. E vocês revisem novamente esse vídeo, assistam novamente se for necessário. E boa aula! Beijo para vocês! Não esqueça de ligar para a Annalise, porque